Bem-vindos a mais um capítulo de Diálogos Espíritas. Espíritas. Hoje o tema é a reencarnação, a pedagogia de Deus. Tal como o último programa, ou o último capítulo, eu gostaria de fazer uma introdução que nos faltou sublinhar, que é sobre, precisamente, todos os investigadores que, ao longo da humanidade e ao longo de vários séculos, foram grandes autores para o desenvolvimento dos estudos e das investigações da reencarnação, que é o tema que estamos a salientar hoje, a abordar e salientar que realmente existiram muitos investigadores, cientistas, e fruto também das épocas conturbadas em que existiram vários charlatões que queriam comprovar que, por larga margem, e a mais numerosa eram os charlatães, não os estudiosos sérios, e que esses estudiosos queriam comprovar realmente que não existia reencarnação. Porém, segundo as várias investigações e do que temos lido, nós podemos salientar que esses próprios investigadores caíram precisamente a comprovar que a reencarnação existiu e existe. Isso é uma ponte que nós temos, que estamos realmente a salientar mais uma vez. É verdade, Pedro. E é curioso, como já falamos também, que desde a mais alta antiguidade a reencarnação fez parte dos princípios de todas as civilizações, todas as culturas. Basta ver, por exemplo, que ela está nas religiões antigas, nas filosofias antigas, como por exemplo os Vedas, o Brahmanismo, os druidas, o budismo, até no islamismo, na religião hebraica e no cristianismo, claro. Muito bem. Antes de abordarmos precisamente essas introduções, que dizes antes de falarmos disso, falarmos sobre os atributos de Deus? É uma boa. Aliás, nós só podemos compreender o conceito da reencarnação como pedagogia de Deus se nós compreendermos aquilo que Deus não pode deixar de ser. E então Deus não pode deixar de ser o quê? Portanto, Deus é eterno, é soberanamente justo e bom, não é? Portanto, a sabedoria das leis divinas revela sempre que as mais pequenas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. Portanto, temos de ter sempre a noção que Deus é soberanamente justo e bom. Então, resumindo e concluindo, Deus, não se confunda, Deus é a suprema bondade e justiça, certo? Sim, então, isto é um princípio fundamental dos atributos de Deus. Pronto, então para podermos explicar, sem dúvida, a introdução, não é? Pronto, então se Deus é isso tudo, agora que nós percebemos aquilo que Deus é, ou não pode deixar de ser, nós facilmente iremos perceber a reencarnação como a pedagogia de Deus. Mas estava eu também a dizer que a reencarnação ela é difundida pelas mais antigas civilizações, por exemplo a Índia, a Ásia, a Grécia, a Pérsia, o Egito, Roma, a Gália, o povo hebreu. Portanto, isto está em toda a parte, não é? Claro. É divulgada também por Jesus, por Sócrates, por Platão. Não é o Sócrates ex-primeiro-ministro português, mas sim o Sócrates filósofo. Com certeza. Portanto, por Orígenes, que foi um grande defensor da reencarnação, Virgílio, Ovídio, Descartes e espíritos, vários espíritos.
Então a reencarnação ela está em toda a parte, não é? A mostrar-nos ali a justiça e a bondade de Deus. Intemporal. Aparece em Sim, várias civilizações, não é? De exatamente. forma muito discreta, por um lado, não é? Sim, algumas sim, outras nem tanto. É. Hum, é curioso que os antigos confundiam a reencarnação com a ressurreição, que podemos perfeitamente compreender que só a reencarnação faz realmente todo sentido, é racional. Já a ressurreição é impossível, porque depois que o corpo se transforma, isto é, se perde o espírito, não é? Vamos assim dizer, o corpo não pode voltar depois de enterrado, depois de dissolvido, não pode voltar à vida. Então, o que volta à vida e sim é o espírito. O corpo é apenas a veste do espírito, não é? Digamos que é a roupa, não é? É como se fosse um invólucro. Exatamente, o corpo é nada mais do que a roupa do espírito, isto é, aqui na Terra é a roupa do espírito, isto, em termos não é, de espíritos encarnados, não é? Portanto, nós somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito, não é? Isso Sim, sem também. dúvida, César. Isso é um ponto fundamental, interessantíssimo de repensar e dizê-lo mais uma vez. César, acreditas que através da reencarnação desfazem-se os preconceitos? Claro, sem dúvida nenhuma. Aliás, através da reencarnação, facilmente percebemos que o racismo é uma irracionalidade. Percebemos que o, as guerras entre povos também, são também absurdas, porque, na verdade, nós reencarnamos hoje num povo, amanhã noutro, portanto não faz sentido nós sermos inimigos. Ou seja, cai por terra as leis dos homens e vai de encontro ao nosso título, não é? Porque Exatamente. a pedagogia de Deus é a reencarnação. Portanto, nós só conseguimos evoluir se renascermos, não é? Exatamente, portanto, nós precisamos exatamente das vidas sucessivas. Na verdade, há aí uma coisa que nós temos que também fazer claro, que é o seguinte: na verdade, nós só temos uma vida, que é a vida do espírito. Nós temos apenas reencarnações. Portanto, a vida do espírito é eterna. A reencarnação é temporal, não é? Então, nós na verdade só temos uma vida. Ou então, tal Como como espírito. exato, tal como disse alguém, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, não é? Tal é a lei. Exatamente. Essa é a lei de Deus. E sem a reencarnação, Deus deixa de portanto, seria incompreensível, não é? O que nos afasta portanto, de toda a lei do homem na Terra, não é? Pois, porque desde o momento em que todos os preconceitos são, digamos assim, eliminados pela reencarnação, não faz sentido que hajam tantas desigualdades sociais, desigualdades, entre aspas, raciais. Não faz sentido. E é curioso também, Pedro, que na Bíblia e nos Evangelhos, que na verdade são duas coisas diferentes, a reencarnação também está presente. Temos várias passagens, principalmente nos Evangelhos, que mostram perfeitamente a reencarnação, como por exemplo
quando Nicodemos vai ter com Jesus e Jesus lhes diz que é preciso que nasça de novo para ver o Exatamente. reino de Deus. E depois tem também a parte de como é que se chama, a parte daquele que lhe foi cortada a cabeça, como é que é? O João Batista. Pronto. João Batista. O João Batista era a reencarnação de Elias. E lá nos Evangelhos diz isso claramente. Muito bem. É, Temos, portanto, vários pontos em que nos remetem realmente que a reencarnação é a justiça divina. Portanto, sem ela não há justiça divina. Não é? sem dúvida. Ó Pedro, pensa comigo, como é que ficaria explicado ou como é que se poderia justificar as desigualdades intelectuais e sociais, por exemplo, aqui no planeta Terra? Como é que se poderia explicar, sendo Deus o ser da suprema e soberana inteligência e bondade, como se poderia explicar o facto de umas pessoas serem saudáveis e outras deficientes físicos, mentais? Como ficaria, portanto, sem a reencarnação, essas coisas ficariam sem explicação. Com certeza. E mais ainda, e penso que tu concordarás que seria o caminho que nos explica mais é a doutrina sobre a reencarnação. Portanto, Exatamente, porque, por exemplo, o mal rico de hoje será o pobre ou o miserável de amanhã. Às vezes as pessoas, na sua grandiosa ignorância, dizem que como é que é possível haverem pessoas a morrer à fome, haverem pessoas muito pobres e outras muito ricas. Tem precisamente a ver que os maus ricos de hoje serão os miseráveis de amanhã. Aqueles que hoje são violentos, hoje serão, vamos assim dizer, sofrerão as consequências dos seus atos negativos. Não por castigo, porque Deus não castiga ninguém, mas pela pedagogia de Deus, isto é, pela educação, a educação da alma. A educação para quê? Para a renovação, para a evolução. Então, não faz sentido a existência de Deus sem a reencarnação, porque sem reencarnação os princípios cristãos ficariam completamente sem sentido. com certeza, com certeza. Então, a reencarnação é uma necessidade insuperável. Filosoficamente, a reencarnação é que une todos os princípios filosóficos, é que dá razão a tudo. Por exemplo, a lei de causa e efeito, não é? Não é? Em que todo o efeito tem uma causa e toda a causa tem um efeito. Todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, isso é uma coisa das ciências. Então, aquilo que hoje nós somos é fruto daquilo que nós somos ontem. E aquilo que nós seremos amanhã é aquilo que nós estamos a fazer hoje. Então, nós estamos hoje a criar o nosso amanhã. Nós somos os autores da nossa história. Nós não somos joguetes de um suposto destino, não é? Governado, sabe-se lá por quem. Não. Nós somos os criadores da nossa história. E é através da reencarnação que nós vamos alinhar os ponteiros, vamos limpar as nossas imperfeições, vamos aperfeiçoar-nos para quê? Para chegar ao único destino que o homem tem na vida, que é a perfeição, que é a felicidade. Deus, na sua suprema e soberana bondade e justiça, só nos pode ter
feito para a felicidade e para a perfeição. Basta ver os espíritos perfeitos, não é? Os espíritos perfeitos, como por exemplo Jesus Cristo, que é nosso irmão, não é nosso Deus, é nosso irmão. Jesus evoluiu, não é? Através das múltiplas encarnações, através dos múltiplos mundos que existem no universo. Já dizia Jesus Cristo que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, essas mesmas moradas na casa do Pai, que é Deus, elas servem de instrumentos para o aperfeiçoamento dos espíritos. Sem dúvida, César. Eu gostaria só, em termos práticos, também de quebrar um tabu da reencarnação para os ateus. Eu tive uma conversa com um amigo e que me dizia que como é que é possível a reencarnação se existiram milhares e milhões de pessoas no mundo, ou existiram no passado, onde é que estarão? Não é? A nível físico não é comparável, até porque na própria Bíblia, segundo interpretações, e faço jus ou não às interpretações, porque há pessoas que interpretam de uma maneira e outras interpretam de outra, assim como as religiões e as doutrinas, não é comparável. Portanto, a resposta é que o mundo e por onde vamos a seguir não fica só neste planeta físico, e por isso a explicação em que existiram a nível de número do que existiu, do que vai existir, não é concebível na nossa dimensão humana. Aliás, na dimensão de Deus, não é? Aliás, Pedro, não faria sentido que, sendo o universo gigantesco, ok? Mas gigantesco à milionésima potência, só a Terra fosse habitada e só a Terra fosse criada para servir de habitação aos espíritos. Então, isso é irracional, é inconcebível. Então, por isso é que Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Exatamente. Mas, então, por exemplo, certas pessoas admiram-se, não é? De umas pessoas virem com umas determinadas deficiências e outras não. Nós já falamos um pouco sobre isso e acho que temos que esmiuçar um pouco mais essa questão. Porquê é que umas pessoas são saudáveis e outras têm problemas físicos, mentais? Limitações físicas que não os podem superar facilmente. É porque pensa comigo, se não fosse a reencarnação, como é que nós explicaríamos essas desigualdades? Até porque Deus criou todos iguais e quer a felicidade e, de acordo com a justiça de Deus, quer o mesmo para todos, não é? No fundo. Exatamente, não é? Então, não faria sentido, por exemplo, outra coisa que nós temos que esclarecer é o seguinte. Por exemplo, a Igreja diz que nós só temos uma encarnação. Agora diz isso, mas a reencarnação já foi um princípio da religião católica. Até o ano 553 já foi um princípio católico. Mas hoje a Igreja Católica diz-nos que a alma, digamos assim, é criada por Deus para aquele corpo específico. Isto é, só tem uma única reencarnação, vamos assim dizer. Então, se isso fosse verdade, o que não é, como poderíamos explicar as desigualdades intelectuais, morais, éticas, físicas que existem entre as pessoas na Terra? Se nós só tivéssemos uma vida, Deus seria injusto. Porque uns era-lhe dado todo
todos os motivos para ser feliz, ou melhor dizendo, todas as bem-aventuranças, e outros eram-lhe dados tantas provações, tantas misérias, tantas dificuldades. Então faz todo o sentido que, através da reencarnação, essas desigualdades se diluem no tempo, não é? Nós hoje reencarnamos como ricos, amanhã reencarnamos como pobres, depois reencarnamos como mulheres, ou mulher, noutras vezes reencarnamos como homem. César, indo de encontro precisamente ao que estás a dizer, eu gostaria de citar um poeta da vida e depois, para finalizar este capítulo, a melhor frase que acho que vai de encontro à definição da reencarnação, no fundo, neste capítulo. Eu vou citar esse pensamento que vai precisamente de encontro ao que estás a dizer, das diferenças de vida do passado, do presente e do futuro em que cada um de nós passa, nas diferenças. Começa assim: quando um pássaro está vivo, ele come formigas, mas quando o pássaro morre, as formigas comem o pássaro. As horas e as circunstâncias podem mudar a qualquer momento, por isso não desvalorize ninguém na sua vida. Pode ser poderoso hoje, mas lembre-se que o tempo é ainda mais poderoso. Uma árvore faz 1 milhão de fósforos, mas apenas um fósforo pode queimar milhões de árvores. Isto é, respeitante às diferenças das vidas, que todos nós estamos sujeitos e fomos sujeitos até chegarmos hoje aqui presentes, como tu e eu, César. É verdade. E agora gostaria de citar, portanto, um pouco do que falamos hoje neste capítulo para finalizar o dia de hoje. A reencarnação é, então, a chave de muitos mistérios, a solução de muitos problemas que afligiram a humanidade e a resposta para os porquês da existência. Penso que hoje podemos finalizar, embora muito mais houvesse para estarmos a dizer. Não é? Até uma próxima. Até a próxima.